escola dominical, dando continuidade ao tema que nós começamos a tratar no último domingo, né? Sobre culto público. E temos nos utilizado do livro No Esplendor da Santidade, do John Payne, que trata sobre este tema. Mas como mencionei e fiz também no primeiro estudo, não me utilizarei simplesmente dele, mas também de outros materiais que podem nos ajudar. Em alguns estudos será somente a utilização do livro. Mas hoje nós veremos o segundo capítulo deste livro, que ele vai tratar sobre preparação para o culto, mas dentro deste capítulo ele faz uma divisão. E antes dele apresentar e discorrer sobre preparar-se, sobre como se preparar para o culto, ele vai tentar nos apresentar o que é um culto. Então, achei por bem dividir o capítulo. Então, nós falaremos hoje sobre o que é culto e o que não é. Então, mas basicamente seria o que é o culto. E tentaremos observar ao que a teologia reformada, o que nós entendemos sobre este tema. Mas antes de iniciar, vamos orar e então nós iniciamos. Nosso Deus, nosso Senhor, te agradecemos, Pai, por mais esta oportunidade de juntos aprendermos um pouco mais sobre culto público, sobre adoração pública a Ti. Abençoa-nos neste tempo que teremos juntos, que seja proveitoso, Pai, é o que nós te pedimos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Bom, como falei, tema, o que é culto e o que não é. E aí, meus irmãos, realmente importante pensarmos sobre isso, porque, como falei no primeiro estudo que tivemos, a adoração pública a Deus é o momento mais importante da vida do crente. A adoração pública não é algo de pouca importância. A adoração pública é algo que nós devemos tratar com grande seriedade. Por essa razão, nós falamos no primeiro estudo sobre liturgia. A liturgia, ela é serviço, a liturgia, ela está envolvida com a ordem, com o direcionamento do culto. Então, é fundamental, porque envolve o que é mais importante na nossa caminhada, a adoração pública. Por isso a liturgia é importante. Não é? A liturgia é importante porque ela está associada ao momento mais importante da nossa caminhada nesta vida. Então, a liturgia, ela vai ordenar os elementos, ela não vai determinar quais são os elementos, mas ela vai ordenar os elementos, distribuindo-os devidamente. Ela vai direcionar o povo na adoração à liturgia. A liturgia, ela vai preservar os elementos que são bíblicos, ordenados pela própria Escritura, então vai nos preservar estes elementos. A liturgia é realmente bíblica. E a liturgia também ela vai nos guardar estes elementos como bênção para nós, porque em sendo eles preservados, mas também guardados por Deus, eles são guardados para o nosso próprio benefício. Nós temos a graça de desfrutarmos destes elementos na adoração pública a Deus. Então, a liturgia é de fato algo muito importante, é algo que a Igreja de Cristo, a Igreja Reformada, sempre esteve envolvida e sempre teve uma liturgia e sempre considerou isso com muita seriedade, porque, como já mencionei e repito, está ligado diretamente à adoração pública ao nosso Deus. E é fundamental que nós estejamos empenhados com isto. Mas precisamos então entender o que é culto, né? Precisamos entender a natureza do culto bíblico prestado a Deus. E é importante nós pensarmos nisso, meus irmãos, porque uma realidade é evidente diante dos olhos de todos. Há uma grande confusão nas igrejas com respeito a culto, ou não há?
Você certamente já foi em outras igrejas e já viu cultos estranhos, adoração pública de fato confusa, um negócio que parece que não faz o menor sentido. Há vários tipos de culto, ou como chamam de culto por aí, que você olha assim e pensa, onde é que esses homens encontraram prescrição bíblica para adorar a Deus da forma que adoram? Então é de fato uma grande realidade, não somente em outras denominações, mas infelizmente, inclusive ainda no nosso meio, nas igrejas presbiterianas, igrejas reformadas. Então é lamentável nós encontrarmos esta realidade, daí a necessidade de pensarmos mais sobre isto. E grande parte, meus irmãos, da confusão acontece porque os cristãos eles têm deixado de dedicar tempo ao estudo sobre esse tema. Tema que eles deveriam estudar com honestidade e zelo. Se a adoração pública é o momento mais importante da nossa caminhada, deveríamos nos empenhar no estudo sobre este tema. Ainda mais aqueles que são líderes da igreja, aqueles que são pastores da igreja de Cristo. Eles não podem considerar esse tema como um tema de pouca importância. Não, é relevante demais. Então, nós devemos realmente nos envolver com isso. É comum nós ouvirmos as pessoas falando assim, quando nós falamos sobre culto e entendemos que há uma forma correta de adoração, a Escritura nos prescreve. E alguns vão olhar para isso e dirão assim, não, eu não penso assim. Veja só, você cultua do seu jeito, eu cultuo do meu jeito, desde que sejamos sinceros, porque isso realmente é o que importa, é que sejamos sinceros. Então não importa a forma que adora. Você adora como? Ah, que bacana, eu adoro assim. Não tem problema. Mas isto é estranho. Isto é um pensamento relativista. É como se o Senhor ele não determinasse uma forma de adoração e então deixasse isso à nossa própria imaginação. Não, isso é estranho à Escritura também. É estranho do ponto de vista teológico também, quando nós olhamos para a Escritura e encontramos princípios que norteiam uma verdadeira adoração, princípios extraídos da própria Escritura. Porque, meus irmãos, Deus ele não nos deixou sem orientação sobre o culto. Ele é aquele que vai ser adorado e ele então vai dizer assim, adoro do jeito que vocês quiserem. Não é desta forma que funciona. Devemos então, para este estudo, considerar alguns pontos sobre a natureza e as práticas do culto reformado. Deveríamos então considerar, e é isto que nós faremos agora. E consideraremos aqui, tentando ser breve, pelo menos 8 pontos sobre a natureza e as práticas do culto reformado. Um primeiro ponto é que o culto reformado, ele é um culto que o culto bíblico é bíblico. Esse é o primeiro ponto. O culto bíblico é bíblico. O culto, então, ele não deve ser fundamentado no que nós gostamos. O culto ele não está sendo oferecido como se fosse algum produto que ele deve ser oferecido ao gosto do consumidor. Não. Nós entendemos que a forma e conteúdo do culto bíblico, ele encontra fundamento na Escritura Sagrada. E nós, como mencionei brevemente no último estudo que tivemos, nós entendemos e abraçamos um princípio chamado princípio regulador do culto, que nos ensina a verdade de que nós não devemos fazer no culto qualquer coisa além do que é ordenado. Ou seja, nós só podemos fazer no culto aquilo que é ordenado, que é prescrito pela Escritura, ordenado por ela, ou que pode ser também inferido da Escritura, como uma verdade inegociável, como uma inferência inevitável, como uma dedução da Escritura inescapável. Então, isto é princípio regulador do culto, que é distinto do chamado princípio normativo do culto. O que a Bíblia não proíbe pode ser elemento de culto. Então, se a Bíblia não proíbe determinada coisa, pode estar no culto aí, não tem problema. Esse é um princípio que não é um princípio adotado pela Igreja Reformada e não é adotado pela Igreja Presbiteriana
mas é espalhado por aí. As igrejas luteranas, episcopais, batistas e a maioria das denominações estão envolvidas com este princípio. Não os batistas reformados, né? Tem batistas por aí que têm um culto muito mais reformado mesmo do que muitas igrejas presbiterianas por aí. Então, mas este é o princípio normativo. E é complicado o princípio normativo. Se a Escritura não proíbe, então pode fazer. Aí pode entrar, imagina a parafernália, imagina as invencionices, né? A Escritura não proíbe, então vamos lá fazer qualquer coisa. Teatro mortal no culto, cambalhota, imagine o que as pessoas podem inventar se utilizando desse princípio. De fato, não é um princípio saudável nem bíblico. O que nós encontramos, na verdade, é justamente o Senhor apresentando em várias ocasiões na Escritura, e nós observaremos aqui brevemente alguns, que o Senhor ele é zeloso com o culto e que ele entende assim, somente o que eu ordeno deve ser feito. Esse princípio, então, nos ajuda a nos livrarmos de invenções e de ousadia na adoração pública a Deus. O fato de que o Senhor, meus irmãos, ele é zeloso e ele quer que o seu culto seja segundo aquilo que ordenou, nós encontramos expressão disto e o ensino disso em Levítico, capítulo 10, do verso 1 ao verso 11. O que é que nós encontramos em Levítico, capítulo 10, do verso 1 até o verso de número 11? Nós encontramos a adoração dos sacerdotes, filhos de Arão, no seu primeiro serviço de adoração pública a Deus. E como vocês certamente sabem, o que foi que aconteceu? Nadab e Abiú, filhos de Arão, foram fulminados. Nadab e Abiú foram mortos. O texto nos diz: Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso, e trouxeram fogo estranho. Perante quem? Perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então, o ponto aqui, meus irmãos, é que eles trouxeram um fogo estranho. E por que este fogo é estranho? Porque o Senhor não havia ordenado aquilo. Deveria ser feito, então, segundo as prescrições do próprio Deus, não segundo as intenções de Nadab e Abiú. Por mais que eles estivessem ali cheios de boas intenções, o Senhor ele não se preocupa simplesmente com boas intenções. Ele quer que façamos aquilo que Ele deseja que seja feito. E então o que acontece com eles? Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Então, meus irmãos, este texto, que é um texto utilizado sempre quando falamos sobre o princípio regulador do culto, e tem um livro escrito inteiro sobre isto, que é um livro do Jeremiah Burroughs, não sei se é assim que fala o nome dele, mas ele era um puritano e o nome do livro é Adoração Evangélica. Ele vai falar, baseado em Levítico, um livro inteiro impressionante sobre este tema, e vale a pena muito a leitura. Tem traduzido em português pela editora Os Puritanos. Então, nos ensina então esse texto sobre a seriedade do culto a Deus. O Senhor, Ele leva muito a sério a sua adoração pública. Deus não foi zeloso com o culto naquele período. Nós não podemos dizer assim, Deus foi zeloso, mas Deus continua sendo. O Deus que nós adoramos é um Deus que não mudou. Como vimos, o nosso Senhor é imutável, Ele é inalterável. Ele é o mesmo Deus de antes, é o mesmo Deus que nós adoramos agora. E Ele não deixou de ser zeloso com o culto público que nós prestamos a Ele. Deus, como no passado, Ele requer que o seu culto seja regulado. E regulado não por nossa própria vontade, mas pela sua própria vontade. E assim como Ele é um fogo consumidor no passado, a Escritura nos diz que este mesmo Deus, a quem nós adoramos, é fogo consumidor também, segundo as Escrituras do Novo Testamento. É isso que nos diz Hebreus capítulo 12, versos 28 e 29. Diz assim: por isso, recebendo nós um reino inabalável,
retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus de modo agradável, com reverência e santo temor. Por que razão? Porque o nosso Deus é fogo consumidor. O nosso Deus é fogo consumidor. John Noe, então, tratando sobre esse texto, comentando esse texto, ele vai dizer o seguinte: se trata do culto religioso, tanto no que se refere à sua forma exterior de ordenança divina, como na sua forma interior de fé e graça exigidos por Deus. Então é um Deus que é fogo consumidor e que exige de nós reverência e santo temor diante dele. E é diante de Deus que nós estamos quando nós o adoramos. Ele poderia nos consumir como consumiu Nadab e Abiú no passado. Ele não faz isso hoje porque o Senhor é bondoso. Não que ele não era naquele passado, mas ele revelou ali o seu zelo, para que nós possamos aprender que nós não devemos adorar o Senhor de qualquer jeito. Então o culto, meus irmãos, verdadeiramente bíblico, ele é bíblico na sua forma exterior e sincero, ou seja, mediante a fé interiormente. Então a adoração pública, estamos falando mais sobre o que é externo nesses estudos, mas internamente nós devemos também sinceramente adorar a este nosso Deus. Então esse é um dos textos que fala sobre o princípio regulador do culto, sobre o princípio de que o Senhor quer ser adorado segundo aquilo que Ele ordenou. Um outro texto, que já expus aqui inclusive, é o texto do segundo mandamento. O segundo mandamento também fala sobre o princípio regulador do culto. E o que é que nos diz o segundo mandamento? Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que é em cima nos céus, nem na terra, nem embaixo da terra, e não os adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus. Então, o Senhor nos falará sobre adoração aqui. Ou melhor, o segundo mandamento diz, na verdade, não terás outros deuses, não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e quarta geração, e faço misericórdia a terceira e quarta geração daqueles que me aborrecem, e façam misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Então este é o segundo mandamento nos apresentado aqui. E como nós vimos e falei nas exposições com frequência, o mandamento vai proibir explicitamente: não farás para ti imagem de escultura. E por mais que alguns tentem negar, tentem interpretar de modos distintos, o texto está falando sobre a adoração pública. O Senhor está dizendo: eu não desejo que vocês me adorem de qualquer forma. Vocês devem me adorar segundo as minhas prescrições. Então ele proíbe uma adoração falsa e ordena então uma adoração verdadeira. Porque aqui encontramos uma proibição explícita, mas o contrário é ordenado. Algo é proibido, o contrário é ordenado. Uma adoração segundo a Escritura. É justamente assim, meus irmãos, que nossos catecismos vão interpretar isto. A pergunta de número 109 do Catecismo Maior de Westminster dirá que os pecados proibidos no segundo mandamento são inventar, aconselhar, ordenar, usar e aprovar de algum modo qualquer culto religioso não instituído pelo próprio Deus. Um pecado apresentado no segundo mandamento. Adorar a Deus não pode ser feito de qualquer modo, mas segundo as prescrições do Senhor. Algumas pessoas escutam isso e então pensam rapidamente assim: isso soa um tanto rígido. Eu achava que tínhamos liberdade em Cristo. Então, eles vão pensar assim: eu não tenho liberdade em Cristo, não? A verdade é, sim, nós temos liberdade
em Cristo. E liberdade de quê? Liberdade e fomos libertos da escravidão do pecado e da maldição da lei. Disto, sim, mas não fomos libertos para adorar a Deus segundo a nossa própria imaginação. Quanto a isto, o Senhor não nos deu liberdade alguma para que o adoremos do modo que nós simplesmente queremos. Como o próprio autor do livro vai dizer, o culto cristão autêntico, quando conduzido em conformidade com o que Deus, a autoridade governante máxima, estabeleceu na sua palavra, é o contexto do qual é honrado e seu povo floresce. O Senhor é honrado quando nós o adoramos da forma que Ele prescreve e nós florescemos, nós somos abençoados. Então, o primeiro ponto, o culto bíblico é bíblico. Segundo ponto, o culto bíblico é centrado em Deus, não centrado no homem. Quem está no centro é Deus, não o homem. Imaginem o seguinte, eu estou seguindo aqui neste estudo inteiro o autor do livro. Imaginem Moisés considerando as opiniões dos incrédulos ao seu redor sobre o culto a Deus. Moisés então consultando as pessoas que estão ao seu redor, as nações incrédulas e me digam aí, como adorar a Deus? Estou falando de Yahvé, o Deus verdadeiro. Como adorar Ele? Ou então imaginem Paulo pedindo orientações para os pagãos que viviam na sociedade que ele estava envolvido. Me digam aí, por favor, me dê algumas orientações e instruções. Como é que o Senhor ele quer ser adorado? Certamente nós olhamos para um pensamento desta natureza e concluímos, isso é um absurdo. Moisés, de forma alguma, procurará conselho com homens ímpios. Paulo, muito pelo contrário também, ele jamais se voltará os seus ouvidos para ter orientações de pessoas que são pagãos, que não conhecem ao Senhor. Mas isso, infelizmente, parece que é o que é feito por muitas igrejas. Muitas igrejas estão dispostas a ouvir o que o mundo tem a falar sobre adoração, o que o mundo e os ímpios pagãos, perversos, imaginam que devem ser a adoração e parece que não estão dispostos a ouvir o que o próprio Senhor, Deus, tem a falar sobre adoração. Estão muito mais dispostos a ouvir as orientações daqueles que não conhecem o Deus verdadeiro. E isso é problema, meus irmãos. Isso é um problema. Isso causa uma confusão sobre o objetivo, o objeto e o objetivo do culto. O objeto é o Deus, o nosso Deus trino. E sobre o objetivo do culto público. Antes de ouvirmos, não devemos ouvir os homens, mas devemos ouvir os interesses do próprio Deus sobre o culto. É justamente isto que o Senhor nos chama a fazer. O Senhor, Ele quer ser adorado. E Ele fala isso, inclusive. Ele fala sobre adoração, por exemplo, em João capítulo 4, versos 23 a 24, num texto que nós conhecemos muito bem. João capítulo 4, versos 23 e 24, nos diz o seguinte: Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. No versículo 23 ele vai dizer, eu não li, né? Mas vem a hora e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. E é justamente assim que o Senhor quer ser adorado, em espírito pelo seu povo e em verdade, segundo a sua palavra. E Ele quer ser adorado. Ele é o objeto do culto público, é o próprio Senhor. Mas quando os homens escutam o conselho dos homens, eles colocam não Deus no centro. E quem é que fica no centro então? O próprio homem. A adoração, ao invés de ser teocêntrica, a adoração, ao invés de ter o Deus trino no centro, passa a ser antropocêntrica. O homem é colocado no centro. Isso é estranho à Escritura. Isso é estranho à adoração pública a Deus.
O que a Escritura então nos exorta a fazer, meus irmãos? Ela diz, olha, vocês não devem ouvir os conselhos, as sugestões dos homens maus. Não devemos adorar como os incrédulos. Foi justamente essa exortação de Moisés a Israel. Ele fez isto lá em Deuteronômio, capítulo 12, versos 29 a 30. Moisés, inspirado pelo próprio Senhor, como boca do Senhor, disse o seguinte: quando o Senhor, teu Deus, eliminar de diante de ti as nações, para as quais vais para possuí-las, e as desapossares e habitares na sua terra, guarda-te, não te enlaces com imitá-las, após terem sido destruídas diante de ti, e que não indagues acerca de seus deuses, dizendo, assim como serviram estas nações aos seus deuses, do mesmo modo também farei eu. Então ele diz assim, não siga os passos daqueles que não conhecem a Deus. Nós não somos chamados a adorar da forma que eles imaginam ser a forma correta, ou segundo a forma que eles adoram os seus próprios deuses. Isso significa que nós não podemos adorar segundo uma cultura incrédula, como a que estamos inseridos. Se nós realmente adoramos segundo o Espírito de Deus e conforme a sua palavra, a verdade, o objeto do culto será Deus. Sempre. Se seguimos as Escrituras, nunca o homem será o centro, mas sim centrado em Deus. Se Deus... Desculpe, eu não encontrei uma central. Muito bacana. Se Deus não for o centro do culto, então o culto é idólatra. Esta é a realidade. Se Deus não é o centro do culto, outra pessoa está sendo o centro do culto. E isto é idolatria. O culto centrado em Deus, ele é o que é prescrito pela própria palavra. Então, como diz o próprio autor do livro, a beleza do culto centrado em Deus, em oposição ao culto centrado no homem, não está só em que ele, acima de tudo, honra e glorifica o Deus trinitário, fazendo do Pai, do Filho e do Espírito Santo o objeto principal de nossos louvores, gratidão e afeições, mas está também em, simultaneamente, nutrir o rebanho e converter o pecador. Quando o culto é centrado em Deus, quando o culto é encharcado pela Escritura, quando o culto ele encontra o Deus Trino como o centro, isto vai implicar também no convite àqueles que não conhecem a Cristo à fé neste próprio Deus. Porque é um culto encharcado pela Escritura. E nós que fomos salvos somos grandemente edificados também. Então o culto, ele é centrado em Deus, não no homem. Isso é um culto bíblico. Terceiro, o culto bíblico ele é dialogal. E nós falamos um pouco sobre isso no primeiro estudo. O culto ele é dialogal. O que significa? É que é um diálogo entre Deus e o seu povo redimido. Não uma conversa de mão única. Não se trata de Deus simplesmente falando, não. É Deus falando e o seu povo então respondendo. Numa liturgia, então, bíblica, numa liturgia devidamente organizada, nós encontramos justamente isto. Basta você olhar para o boletim da nossa igreja. Você encontrará ali o Senhor nos chamando com santa vocação, é o Senhor falando. Depois nós respondemos ao Senhor com a oração e a adoração ao louvor, com um cântico de louvor a Deus. Depois o Senhor, mais uma vez, fala conosco através da revelação da sua vontade. E nós respondemos a Ele com oração de confissão de pecados. Depois, mais uma vez, o Senhor fala conosco através da certeza do perdão. Então vejam que com frequência é o Senhor falando e a igreja respondendo. É o Senhor falando e o povo redimido de Deus num diálogo com o seu Deus. O momento mais alto do culto é a pregação da palavra quando o Senhor fala através do ministro e a igreja então responde com adoração de louvor e gratidão a Deus
pela pregação da sua palavra. Então se trata, meus irmãos, de um princípio bíblico. Por mais que não encontremos explicitamente este modo de liturgia na Escritura, nós sabemos que, mesmo não tendo nada explicitamente, há princípios que regem tanto a nossa vida, como princípios que regem a adoração pública a Deus. Então, quando nós olhamos para o princípio revelado na teologia do pacto, que é central, é como que a coluna vertebral da teologia reformada, nós encontraremos este princípio realmente de um diálogo. Encontramos expressão nisso no sacerdote que entrava para adorar ao Senhor e então ele voltava como alguém que era a boca do Senhor, falando ao povo, mas nós encontramos isso no princípio pactual, de fato. Deus é o nosso Deus, nós somos o seu povo. Deus promete, o seu povo responde à promessa com obediência e consagração. Deus age na redenção e nós respondemos como? Com gratidão e serviço. Deus fala conosco e nós respondemos com louvor. Esse é o princípio que também encontramos neste culto que nós prestamos. Esta é a razão da liturgia ser da forma que é. Por essa razão, ela é assim. A adoração reformada, portanto, ela é pactual, ela é dialógica ou dialogal. E é justamente este princípio que nós procuramos seguir. É justamente como falei também no estudo anterior. Não é? Então, de acordo com Gênesis 4:26, como falei no outro estudo, estar em aliança com Deus é invocar o nome do Senhor, invocar o nome de Deus, invocar sua presença, é curvar-se e adorá-lo em reverência, humildade e submissão. Vemos que depois do dilúvio, Noé, ele dialogou com Deus por meio de um holocausto que subiu ao céu, com uma fumaça que encheu as narinas de Deus, como um aroma agradável. Quando Moisés encontrou com Deus no Monte Sinai, ele prostrou-se por terra imediatamente e adorou a Deus. Isso tudo em resposta a manifestações de Deus. Então, este é um princípio a que nós encontramos na Escritura, de um Deus que se revela como um Deus santo, e o homem, como Isaías capítulo 6, reconhece a sua miséria. Contudo, mesmo reconhecendo a sua miséria, o homem ele pode se voltar a Deus, buscando deste mesmo Deus o perdão dos seus pecados, e porque este Deus que se revela como um santo é um Deus que também permite ser conhecido pelo seu povo. Então, há sempre este princípio de um diálogo e de um relacionamento em resposta a alguma manifestação de Deus. Então, as nossas respostas a Deus, as respostas da congregação, encontram expressão na Escritura. O cristão que participa de forma ativa e intencional de um culto ou de um culto cuja liturgia é dialogal e saturada da Escritura, ele tanto glorifica a Deus como receberá nutrição espiritual. É uma bênção podermos adorar a Deus desta forma. Muitos têm abandonado o culto dialogal, saturado da Escritura, e têm feito o quê? Um culto cheio de músicas, um culto cheio de louvor, como se somente isso fosse adoração. Eles rejeitam um culto encharcado pela Escritura, neste diálogo com Deus, e parece que só tem música. Para algumas pessoas, inclusive, a adoração é o momento de cantar. Está o culto inteiro lá e dizem assim, agora vamos adorar ao Senhor. Opa, peraí, mas eu não estou adorando Deus desde quando eu cheguei, não, no culto público, não. Não, agora o momento de adorar a Deus é quando vai cantar alguma música. Quando cantam alguma coisa que é bíblica, geralmente não cantam a Bíblia. Geralmente contam coisas estranhas. Nós sabemos que o culto a Deus, e os cânticos a Deus são um elemento inegociável do culto, mas não é o principal elemento do culto, nem é o único elemento do culto. Então, a liturgia dialogal, ela vai reforçar o aspecto do pacto e ele vai reforçar o aspecto relacional da vida cristã. Como nós, é justamente a nossa vida cristã um diálogo com Deus. Na verdade, a vida cristã ela não se resume a recebermos o amor de Deus.
mas a também respondermos ao seu amor com louvor, confissão, gratidão e obediência cheias de fé. É justamente assim que nós caminhamos na nossa vida cristã. Recebemos de Deus e também respondemos a Deus. Isto é um princípio que está envolvido com o crente em todos os aspectos, inclusive na adoração pública ao Senhor. Em quarto lugar, o culto bíblico ele é simples. Simples, é isso mesmo. Algumas pessoas no seminário que não gostam do que chamamos de culto simples ficavam meio chateados com isso. Ficavam perguntando assim, o que é o culto simples? E o que é um culto simples? Cara, um culto simples é simples. Não tem essas parafernálias todas que vocês querem inventar. Mas a verdade é o seguinte, é que o culto no Novo Testamento de fato é simples e é diferente do culto no Antigo Testamento. No Antigo Testamento realmente não era simples. Como nós podemos olhar, basta lermos o livro de Levíticos. Variedades de ofertas, variedades de rituais, cerimônias, sacrifícios, era complexo. E o sacerdote era alguém que deveria atentar devidamente a cada detalhe das instruções minuciosas de Deus. E deveria atentar porque eram instruções do próprio Deus. Eles deveriam temer ao Senhor na adoração pública. Contudo, essa complexidade foi deixada de lado. O próprio Senhor deixou de lado. Nós não é que nós dissemos assim, então vai deixar de ser assim. Não, a Escritura nos aponta a realidade. E a razão por que o culto não é tão complexo como era no passado. E alguém poderia então perguntar, mas por que razão então? Porque tudo isso encontrou o seu cumprimento em Cristo. Todos os sacrifícios, todas as cerimônias, todos os rituais, tudo aquilo encontrou o cumprimento em Cristo Jesus, por essa razão não é mais praticado. Se voltarmos a praticar tais coisas, estamos voltando para as sombras, quando nós já temos a realidade diante dos nossos olhos, Cristo Jesus. Quando nós olhamos para Hebreus, capítulo 8, versículo 1, até o capítulo 10, verso 39, nós encontramos o autor de Hebreus falando sobre esta realidade de que todos esses tipos, essas coisas eram sombras daquele que viria. Então o culto, ele de fato não é mais complexo. O culto agora é muito simples, com elementos muito simples. Como nós podemos olhar, por exemplo, em Atos capítulo 2, verso de número 42. Em Atos capítulo 2, verso de número 42, nós encontramos ali alguns elementos que são elementos simples, que toda a Igreja de Cristo passou a observar, não somente naquele período, mas posteriormente. Atos capítulo 2, verso 42 nos diz, e perseveravam na doutrina dos apóstolos e na comunhão e no partir do pão e nas orações. Então vejam só, alguns elementos simples, partir do pão, ceia do Senhor, oração, a doutrina dos apóstolos, ensino. Então eram coisas simples passaram a ser consideradas num culto bíblico neotestamentário. E esses elementos que eu acabei de mencionar são elementos, inclusive, essenciais ao culto público. Elementos essenciais através dos quais o Senhor comunica o Evangelho e transforma o seu povo. Quando você olha a pergunta de número 88 do Breve Catecismo de Westminster, nós encontramos este ensino. Quais são os meios exteriores pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção? Os meios exteriores e ordinários pelos quais Cristo nos comunica as bênçãos da redenção são as suas ordenanças, especialmente a palavra, os sacramentos e a oração, os quais todos se tornam eficazes aos eleitos para a salvação. Então são estes os elementos essenciais através dos quais o Senhor abençoa o seu povo. E historicamente, meus irmãos, as liturgias reformadas, elas sempre se assemelharam a este culto simples com esses elementos simples, conservando leitura da palavra, pregação da palavra, oração, sacramentos. Diferente de toda a complexidade na adoração da igreja romana, papista, e diferente também dos cultos contemporâneos que nós encontramos nos nossos dias. Cultos contemporâneos. Meus irmãos, o culto bíblico a Deus, ele é um culto simples, como diz o autor.
A adoração na era do Espírito Santo não é vistosa nem visivelmente poderosa, antes é tão simples que parece irrelevante. Todavia, o Espírito transforma esses meios singelos em poderosas armas de demonstração da glória e do poder de Deus, tanto por meio da conversão de pecadores, como mediante o louvor e a adoração do seu povo. Meus irmãos, a adoração a Deus deve ser tão simples que ela deve passar na prova das catacumbas, como alguns já falaram. Deve passar nessa prova. Se a igreja for perseguida, como aconteceu com Roma no primeiro século, certamente o culto contemporâneo não funcionaria, pois de forma alguma seria aprovado no teste da catacumba. Quando eles não conseguirão, numa catacumba, elevar toda a parafernália que eles imaginam que deve ter no culto público. Bateria, não sei o que lá, guitarra, não sei o que, violão, não sei o que, luzes para todo lado. E é um palco, é um show. Não conseguirão. Parece que eles só conseguem adorar assim. A adoração simples, como a que prestamos, ela não precisa de nada, ela precisa do povo de Deus e precisa da Escritura. A palavra vai ser pregada através da Escritura, cantaremos ao Senhor, leremos a Escritura, os elementos, pão e vinho para a administração, o povo de Deus reunido. Microfone não é essencial, é circunstancial. Púlpito não é essencial, é circunstancial. Conseguimos adorar em qualquer lugar. Algumas pessoas são ousadas a ponto, já ouvi isso no seminário, eu falando sobre culto, da forma que nós entendemos e que estou falando aqui agora, e falavam assim, isso é um culto importado de fora. É o culto importado. Não se encaixa em qualquer cultura. Não. É um culto bíblico, segundo o que Deus ordenou. E se for o próprio Deus que ordenou, Ele sabe o que faz. Ele ordenou elementos que são comuns a qualquer sociedade. Um culto que se encaixa em qualquer contexto, em qualquer sociedade. Quando nós acrescentamos coisas, nós que estamos dizendo que somos mais sábios do que o próprio Deus. Imaginando que nós podemos falar como o Senhor deve ser adorado. Então, um culto de fato simples, como nós entendemos segundo a Escritura, é realmente um culto que se encaixa em qualquer lugar ou cultura. Porque as verdades apresentadas por Deus, como reveladas no culto público, são atemporais e são inclusive supraculturais. Está acima de qualquer cultura. Agora, tente levar o culto que essas pessoas prestam por aí nessas mega igrejas. Aí sim, nem se encaixa em qualquer contexto, nem consegue se encaixar em qualquer cultura. Eles estão equivocados sobre a forma que eles imaginam que o Senhor quer ser adorado. Então eles não passam nem no teste das catacumbas, nem no exame das Escrituras sagradas. Eles serão reprovados pela Escritura. Em quinto lugar, o culto bíblico expressa-se na totalidade da vida e também em momentos sagrados. Quando nós falamos sobre culto, em muitas ocasiões nós falamos sobre culto, mas não no sentido restrito, como nós entendemos aqui na adoração pública a Deus, como nós acabamos de fazer alguns minutos atrás. Quando nós olhamos para Romanos capítulo 12, verso 1, nós encontramos o apóstolo Paulo escrevendo o seguinte: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto desse texto é o culto em todas as atividades da nossa vida. O culto que nós prestamos diante de Deus de forma real, quando nós fazemos aquilo que fomos chamados para fazer durante toda a semana. Então, em certo sentido, há uma adoração ou um culto a Deus. E tudo isso fazemos para a glória dele, porque tudo deve ser feito para a glória do nosso Senhor. Isso é uma definição ampla, mas há um significado mais restrito também. E esse significado mais restrito está ligado a adorar a Deus, como nós fizemos aqui, na adoração pública com todo o povo de Deus reunido.
esta é uma ocasião em que a adoração pública a Deus é sagrada e especial. É distinto. É distinto. Deus, Ele toma coisas ordinárias, comuns, e as conduz usando-as em propósitos extraordinários. Os dias são comuns, todo dia é de Deus, mas há um dia que é separado por Deus. É o Shabat, é o domingo. É um dia, mas é um dia santo. Separado por Deus. Então, Deus toma coisas ordinárias e usa para propósitos extraordinários. Primeiro, existe um dia santo, como nós sabemos. E qual é o dia santo? O dia do Senhor, o domingo, o Shabat, ou o sábado cristão, como algumas pessoas preferem chamar. Nós encontramos essa verdade bíblica em Êxodo capítulo 20, verso 8, em Apocalipse capítulo 1, verso de número 10. E neste dia, no qual o seu povo santo, neste dia, o domingo, o seu povo santo, e o Senhor tem um povo santo no meio deste povo, deste mundo, se reúne em um lugar santo, para quê? Para se unir em uma adoração santa, onde nesta adoração recebemos pela fé a palavra santa, e recebemos também, neste mesmo dia, neste culto, o elemento santo, sacramentos, a ceia, de modos, através de homens investidos, de oficiais investidos de ofícios santos. Vejam, meus irmãos, isto é ao que nós chamamos de um culto, que há pessoas e coisas que são comuns, mas passam a ser usadas de um modo extraordinário. Então, para ser chamado de culto, culto público, é aquilo que nós prestamos no domingo, no dia do Senhor. Isto é culto. De manhã e de noite, pela manhã anunciando a sua misericórdia, à noite a sua fidelidade, como nos diz o Salmo 92. Então, há um dia santo. Neste dia santo tem culto. Neste culto há elementos ordenados por Deus. Para a administração desses elementos, há homens oficiais separados por Deus de modo santo para esta adoração santa. Então, nem tudo pode ser chamado de culto nestes termos. Como já falei em outra ocasião, se tudo for chamado de culto nesses termos, nós podemos pegar esses elementos que são próprios deste dia e próprios do culto a Deus, como a ceia e o batismo, e colocar em qualquer outra ocasião durante a semana. Só que, quando você vai estudar a Escritura e vai entender os elementos, como, por exemplo, a ceia do Senhor, é um elemento que era administrado no culto público no dia do Senhor. Há um dia, há uma ocasião específica e há uma pessoa específica para administrar o sacramento. Então, há uma adoração distinta, é a que prestamos aqui, e isto deve ser regulado pela Escritura. Então, há objetos, há momentos e lugares para o culto público a Deus. O princípio do culto na vida como um todo, ele é usado por muitos como uma justificativa para se ausentar do culto público. Inclusive, algumas pessoas dizem assim, tudo é culto, então posso me ausentar do culto público a Deus aqui. Não, de forma nenhuma. Pensar desse jeito traz prejuízos, inclusive para o crente. O princípio do culto na vida como um todo, ele não nos exclui desta adoração. É no culto a Deus, com os elementos por Ele ordenados, que somos abençoados, encorajados, alimentados por Deus, não fora dele. O culto na vida como um todo, ele tem origem no culto público regulado no dia do Senhor e não o contrário. O culto da nossa vida comum, diária, ele tem como fundamento, como origem, o culto bíblico que nós prestamos no dia do Senhor. Então nós devemos então dar graças a Deus por cultuar a Deus, com louvor, ações de graças, quando Ele nos chama neste dia para a sua adoração. E é justamente assim que nós devemos fazer isto, que nós prestaremos à noite, mais uma vez, inclusive, é culto público, como nos prescreve a Escritura Sagrada.
O culto bíblico ele é reverente também. Não existe culto informal e descontraído na Escritura. Não existe nenhuma ocasião que o culto foi informal, uma bagunça e descontraído, a não ser nas ocasiões em que adoraram a Deus da forma que imaginavam que deveriam adorar a Deus. Então, quando o Senhor ele prescreve uma adoração formal e reverente. Aqueles que veem um culto reverente entendem que é um culto frio, morto e sem graça. Algumas pessoas olham para um culto reverente, organizado e dizem logo assim: isso é um culto frio, que culto morto, que negócio sem graça, parece uma liberdade para o Espírito agir. Mas a verdade é, meus irmãos, é que do Antigo ao Novo Testamento, o povo é chamado a adorar a Deus com toda reverência e santo temor. É isso que nós encontramos, o temor nos homens, quando nós lemos Êxodo capítulo 19 e 20. Quando nós olhamos para a adoração celestial, cheia de reverência e temor, em Apocalipse capítulo 4, capítulo 5. E esta é a realidade que nós devemos encontrar na nossa adoração. Como o texto que nós lemos de Hebreus capítulo 12, versos 28 a 29. O Deus que nós adoramos, ele é fogo consumidor e devemos nos aproximar dele com santo temor, com reverência diante dele. Não de qualquer forma, porque isto é contrário à Escritura Sagrada. O salmista diz no Salmo de número 2, versículo 11, servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Então deve haver reverência, não porque o pastor está na frente, mas porque o próprio Deus está presente. A reverência por Deus, diz um estudioso, faz-me considerar com seriedade o culto. Isso não significa que eu seja carrancudo ou triste. Antes, bem o contrário. Quer dizer que não sou frívolo. Não estou num encontro com um comediante ou um palhaço. Uma vez que sou filho do meu Pai celeste, posso ficar à vontade em sua presença amorosa e acolhedora, mas nunca me esqueço de que estou num encontro com Deus, aquele que me fez, aquele que é meu juiz, aquele que é meu rei. Por isso, a adoração ela deve ser reverente. Em penúltimo lugar, o culto bíblico ele é trinitário. Em sétimo lugar. Duas perguntas do breve catecismo de Westminster nos ensinam a verdade de que existe apenas um Deus. Há quantos deuses? Há mais de um Deus? Há um só Deus. O Deus vivo e verdadeiro. Quase que não sabe a pergunta. E a outra pergunta é, quantas pessoas há na divindade? Há 3 pessoas na divindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo. E essas 3 são Deus, da mesma substância, iguais em poder e glória. Meus irmãos, a revelação de Deus como o Deus Trino exige de nós que as nossas liturgias e o culto reflitam essa realidade de um Deus Trino. A nossa adoração deve ser dirigida ao Pai, em primeiro lugar, pela mediação do Filho, no poder do Espírito Santo. Uma adoração trinitária. Devemos ver devemos ver Deus como Trindade e adorar a Deus como Deus Trino. Os cultos contemporâneos perderam a ideia de que devemos adorar ao Deus Trino. E muitas igrejas parecem que apenas adoram uma pessoa da Trindade. Quando você olha para os cultos pentecostais ou neopentecostais, qual a pessoa da Trindade que você mais vê sendo enfatizada lá? É a pessoa do Espírito Santo. Parece que das 3 pessoas da Trindade só existe o Espírito Santo. E eles estão envolvidos com o Espírito Santo. E os evangélicos em geral com a pessoa do Filho. Mas parece que não há uma adoração mais clara envolvendo sempre o Deus Trino em todos os aspectos. Mas alguém então poderia perguntar, como faremos para promover, proteger e realizar um culto trinitário?
Uma resposta simples seria elaborando uma liturgia que nos conduza a isso, a adoração às três pessoas da Trindade. Uma liturgia bíblica. E outra pessoa então poderia fazer uma segunda pergunta. Quais elementos não excluem qualquer das três pessoas? Qual elemento não exclui qualquer das três pessoas, mas tem todas as três pessoas nele? Os elementos que nós procuramos ao colocar no nosso culto público a Deus. Se todo culto nas igrejas considerassem isso, teríamos cultos bíblicos no mundo e na maioria das igrejas. Primeiro, a leitura e pregação sistemática da palavra de Deus. Todo o conselho de Deus pregado apresentará a obra da redenção realizada pelo Deus Trino, inevitavelmente. Toda a pregação revelará Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Quando os homens estão empenhados em ler a Escritura, tendo um culto encharcado pela Escritura, e quando os homens estão empenhados em proclamar a palavra com fidelidade. As três pessoas da Trindade são evidenciadas neste culto. Segundo, a confissão de pecados e a certeza do perdão. Quando feita corretamente, nos mostra a santidade de Deus, porque nós somos pecadores, o sacrifício de Cristo, que nos perdoou o pecado, e o poder santificador do Espírito Santo. Na confissão dos nossos pecados e na certeza do perdão, o Deus Trino, ele é exaltado. Em terceiro, os cânticos. Os cânticos expressam o amor e devoção ao Deus Trino. E devem sempre expressar amor e devoção ao Deus Trino. A confissão da nossa fé, que nos ensina e nos guia na adoração a quem? O Deus Trino. Sempre. A oração pastoral. A oração pastoral, ela é feita ao Pai, em nome do Filho, no poder do Espírito Santo. O Deus Trino se evidencia mais uma vez. E no final do culto, com o que nós chamamos de a bênção. A bênção, ela é trinitária. Como nós vemos, por exemplo, em 2 aos Coríntios 13:13. O Filho, o Pai e o Espírito Santo. Isto é um culto trinitário. Devemos então entender que a adoração ela deve ser prestada ao Deus Trino que nos redimiu. Todos eles estavam envolvidos na nossa obra da redenção e todos eles, as três pessoas, são dignas de todo o nosso louvor em toda a adoração que nós prestamos. A Trindade é digna de todo louvor, de toda honra e toda glória. E em último lugar, meus irmãos, concluindo, o culto bíblico apresenta a pessoa e a obra redentora de Jesus Cristo. Ela estará presente e sendo evidenciada. A liturgia bíblica tem como central também Cristo e sua obra redentora. Porque Cristo, meus irmãos, é aquele por meio de quem temos acesso a Deus. O culto só é aceitável quando ele é feito por meio da fé no Filho de Deus, como nos diz João, capítulo 14, verso 6. Porque este Cristo, ele é aquele que é o nosso sumo sacerdote, como diz Hebreus, capítulo 4, versos 14 a 16. E porque este Cristo, meus irmãos, ele é o único mediador entre Deus e os homens, como diz 1 Timóteo, capítulo 2, verso 5. O culto bíblico, meus irmãos, ele tem Jesus no núcleo. Um culto que em aspecto algum enfatiza o Evangelho de Jesus, que não enfatiza, não é um culto bíblico. Não pode ser chamado de culto segundo a Escritura. Esse Cristo, então, que nos redimiu, ele deve ser apresentado. E esse Cristo nos é apresentado, meus irmãos, especialmente através da palavra e dos sacramentos. No culto bíblico, quando os sacramentos são administrados, com a pregação da palavra sendo feita, nós somos apresentados a este Cristo que morreu, mas ressurgiu para a nossa justificação.
Um culto que despreza Cristo não é culto. O culto que não considera essa realidade não pode ser chamado de culto segundo a Escritura. Esses são alguns elementos, meus irmãos, e outros poderiam ser considerados, mas pensamos que se tratam de elementos suficientes para que entendamos o que é um culto bíblico. Somos chamados, então, a nos empenharmos, não somente no estudo sobre essas coisas, que é fundamental, mas também, sobretudo, enquanto nós temos a graça de adorar a Deus segundo as suas prescrições bíblicas, como nós tentamos adorar aqui, que nós façamos isso não somente externamente, mas que o nosso coração esteja realmente envolvido com sinceridade nesta adoração pública ao nosso Deus. Assim, Ele será glorificado não somente nos elementos externos deste culto, mas também internamente por mim e por ti. Amém. Presbítero, por favor, para fazer a oração.